prazer estar aqui com vocês para trazer um pouco do conhecimento que a gente tem e poder passar isso, boa, porque uma das coisas fundamentais na vida é você passar aquilo que você aprende, você transmitir conhecimento. O conhecimento tem que ser transmitido. Ele não pode ficar com você, ele não pode morrer com você. Conhecimento é uma coisa muito valiosa e que a gente precisa passar sempre. Então, a primeira lição aqui é exatamente essa: é você angariar conhecimento o máximo possível e também transmiti-lo, tá? A gente vai falar de medicina nuclear, que é uma modalidade que a gente explora pouco. A modalidade de medicina nuclear para técnico, tecnólogo em radiologia, é uma possibilidade muito boa de inserção no mercado de trabalho, porque ela, apesar de ser pequena, ela tem uma expansão grande, porque a maior parte da aplicação dela está voltada para oncologia, que é uma área que tem muita pesquisa e que tem muita a sede por mais exames. Então, é muito bom que você olhe para a área de medicina nuclear como uma possibilidade de inserção. Inclusive, é sempre bom você ter cada vez mais áreas de inserção que você possa se colocar. Então, ainda que você não vá se colocar na medicina nuclear, pode ser que um dia, daqui a 15, 20 anos, sei lá, alguém disse, ó, pô, tem um emprego aqui para medicina nuclear, tá pagando 250 mil por mês, ainda te dá um jatinho, aí você diz, pô, não sei, aí fica ruim. Então, todo conhecimento vai ter utilidade algum dia. Bom, vamos falar aqui de como é que funciona. A medicina nuclear, o exame, ele é fisiológico. Ele vai estudar o funcionamento dos órgãos e tecidos. Essa é a base da medicina nuclear. Ela é basicamente fisiológica, tá? Ao contrário da maior parte dos exames em radiologia que a gente conhece, quem vai emitir radiação não é o equipamento, vai ser seu paciente. Você vai colocar material radioativo no seu paciente e ele vai ser emissor. Isso é importante por duas coisas. Primeiro, por como funciona. Segundo, porque o paciente é fonte de radiação, então você tem que ter cuidado na proteção radiológica no contato com o paciente. As pessoas que gostam de ter aquele contato mais íntimo com o paciente. Então, vem cá e tal, abraço e Léo. Tem que tomar cuidado, porque o paciente vai estar emitindo radiação, tá? Para fazer isso, você vai utilizar uma coisa chamada radiofármaco. O que é o radiofármaco? Radiofármaco é uma substância que você vai usar para levar o material radioativo para o tecido ou órgão que você quer estudar. Então, o fármaco vai ter um tropismo, tem uma preferência para um determinado tecido ou órgão, e você vai marcar esse fármaco com material radioativo para você poder saber onde ele está, tá? Olha isso. Você vai usar nessa marcação um isótopo radioativo. Você aprendeu lá na física, lá no curso, que isótopos são substâncias que têm o mesmo número atômico e diferente número de massa, né? Isótopo, o pezinho dali é de número atômico, né? Então, esse isótopo radioativo, ele é isótopo porque ele tem o mesmo número atômico até de um material que não é radioativo, estável. Mas esse daqui que você vai precisar, você precisa da radiação. A radiação que vai te ajudar a achar para onde foi o seu fármaco, tá? Então, esse isótopo radioativo, ele pode ser de diversos. Temos muitos isótopos radioativos usados em medicina nuclear. Olha lá, carbono,
11, nitrogênio 13, oxigênio 14, oxigênio 15, oxigênio 19, flúor 18, fósforo 32. Isso tudo você pode usar em medicina nuclear. São isótopos que você pode utilizar em medicina nuclear. Cara, mas isso tudo, você usa isso tudo é realmente utilizado? Na verdade, é, cada um tem uma aplicação. O mais utilizado é o Tecnésio 99 metastável. Tecnésio 99 metastável tem algumas qualidades que são primordiais. Quais são? Primeiro, você produz o Tecnésio 99 metastável através do gerador com molibdênio 99. O molibdênio 99 ele emite uma partícula beta negativa e se transforma em transmutação radioativa. Como é que transforma? Bom, beta negativa, bom, um nêutron joga fora uma partícula negativa, um elétron, e se transforma num próton. Como assim nêutron no próton? É isso que acontece lá dentro do teu gerador. Então você tem molibdênio, que tem uma meia-vida mais longa, se transformando em tecnésio, que tem uma meia-vida curta. A meia-vida do tecnésio 99 metastável é de 6,02 horas. Então, você pode injetar material radioativo no teu paciente, fazer o exame e mandar ele para casa de ônibus, porque o decaimento, a quantidade de radiação que ele está emitindo é tão baixa que ele pode ter contato com outras pessoas. Então, a vantagem, uma das vantagens do Tecnessa é justamente essa meia-vida curta. Além disso, a energia que ele produz, o fóton que ele emite, esse Tecnésio 99 meta, estável, meta quer dizer meio estável. O Tecnésio 99, ele é estável, ele não emite radiação. Mas esse Tecnésio 99 meta, estável, ele está com excesso de energia. Para ele ficar estável, ele emite um fóton, uma radiação gama, de 140 kV. Esse fóton de 140 kV, ele é, ele não é nem tão energético que seja difícil de detectar. Você sabe que quanto mais energético é o fóton, mais ele atravessa. Se você tem que detectar alguma coisa, se ele for muito energético, for muito penetrante, vai todo mundo embora e você não consegue detectar. Então, ele nem é tão energético que você não consiga detectar e nem tão pouco energético que deposite muita energia no próprio paciente. Então, você dá uma dose mais baixa e consegue detectar. Perfeito. Lindo, 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 maravilhoso. Produzo lá dentro do meu serviço. Como é que eu produzo esse cara? Esse cara é produzido nesse cara daí, ó, nesse gerador. Esse gerador, você vê ali aquela coluna de alumina, ali você tem uma coluna com material de alumina, em que o molibdênio 99, tem muita afinidade com o alumínio, então ele fica grudado no alumínio. Quando ele decai para tecnésio 99, tecnésio não tem afinidade. Ele se solta, fica solto ali. Aí o que que você faz? Coloca de um lado soro, a solução salina, do outro lado você coloca um tubo de vácuo. E esse soro que sai do frasco vai lavar essa coluna de alumínio carregando o tecnésio para dentro do frasco de vácuo. Doce, doce, doce como mel. Molezinha, fácil, prático e eficiente. Isso daqui é o esquema esquemático e esse daqui é o cara propriamente dito. Lá no teu serviço você vai receber um baldezinho desse por semana. Isso dura uma semana dentro do seu serviço de medicina nuclear produzindo tecnécio para você trabalhar. Maravilha, né? Nunca foi tão fácil. Chega lá no sábado, joga lá no canto, segunda-feira você faz eluição e tum, sai distribuindo isso. Muito bom, muito fácil, tá? Olha só, os radiofármacos, é, você vai utilizar um fármaco que tem tropismo. Quem são esses caras? Bom, tem um monte de cara. Dependendo que você quer, você vai usar o específico. Ácido dietileno triamino pentacético, nome bonito, DTPA.
Esse DTPA é aquele mesmo que está grudado lá no gadolínio, na ressonância magnética, é o mesmo cara. É uma molécula grande, uma molécula segura, e que você usa para carregar o que você precisa. Lá no o gadolínio é um metal, e metal é tóxico. Você prende ele no DTPA justamente para isso, para ele deixar de ser perigoso. Ele preso ali, você pode utilizar o gadolínio, porque ele está preso numa molécula grande, não vai ser processado pelo corpo da gente. Então, o DTPA você vai usar, por exemplo, para fazer uma cintilografia renal dinâmica. É uma urografia excretora feita na medicina nuclear. É igualzinho. Só que a dose que você dá lá é menor. Incrível como pareça. Você está botando material radioativo dentro do seu paciente e dá menos dose do que aquele monte de raio-x que você faz para fazer a urografia excretora. O ácido dimercato succínico, DMSA, você vai usar, por exemplo, para uma cintilografia renal estática. Na cintilografia renal estática, você vai analisar como é que está o parênquima renal. Um rim, por exemplo, que sofreu um trauma ou que sofreu infecção, você quer saber se tem cicatriz, se o parênquima dele está funcionando, você injeta esse cara daqui, no dia seguinte, com 2 horas, no dia seguinte, você faz uma imagem e ele vai te mostrar como é que está o parênquima. Bonito, bonito, bonito. Sextamilho para coração, macroagregado para cintilografia de pulmonar, enxofre, cada um tem sua função. Então você vai marcar esse cara só para ele poder te dar a localização. Onde é que ele está? Você vai injetar esse cara, só que ele sozinho não tem como você saber. Quando você coloca uma marcação, no inglês é labeling. Labeling quer dizer etiquetar. Você prende uma etiqueta. O material radioativo vai ser etiquetinha para você saber onde é que está. Beleza, né? Aí, ó. Depois, quando você vai fazer esse material, você tem que testar para você vai injetar isso, vai para dentro do teu paciente. Então, você tem que ter certeza que aquilo está bonitinho. Você vai fazer no tecnécio que você elui, você já vai fazer teste de pureza química para saber se só tem tecnécio lá, se tem alumínio, se tem. Para não injetar, que não deve. Vai fazer teste de pureza radionuclídica para ver se não veio o molibdênio, por exemplo, não se soltou e está lá no meio, que é emissor beta. Beta dá mais dose. Então, você vai fazer esse teste. Radiofármaco, depois de marcado, você vai ver se ele está certinho, se está bem marcado, e você vai ver se ele não tem contaminação biológica, se você não fez, não contaminou a amostra, tá? Bom, como é que detecta isso? Detecta como detecta radiação. Como é que você detecta radiação em geral? Usa um cintilador, um ecrã. Tá aí, uma gama câmara. É o que você mais faz para fazer cintilografia, para fazer o SPECT. O que que é o SPECT? O SPECT é o Single Photon Emission Computed Tomography, tomografia computadorizada de fóton único. Com o TecNES você faz isso. Quando você usa o flúor 18, ele vai sofrer aniquilação e vai produzir dois fótons. Aí você vai fazer o PET. Aqui eu não tenho equipamento de PET ali na imagem não, mas você também faz parte da medicina nuclear, tá? Olha isso. Na medicina nuclear, você pode fazer umas coisas. Você pode fazer diagnóstico em vivo, você pode fazer diagnóstico in vitro e pode fazer terapia. No diagnóstico in vitro, é o que a gente chama de radioimunoensaio. A gente vai dosar algumas substâncias lá dentro do sangue do paciente. Então, como é que você faz isso? Você vai marcar o antígeno e vai misturá-la no sangue.
Esse antígeno, ele vai se colar, se prender num sítio específico do anticorpo. Se é, muito antígeno marcado se prendeu, é sinal que não tem muito antígeno não marcado, porque senão os sítios estavam todos ocupados. Então, com isso, você consegue dosar coisas que têm quantidades muito pequenas no sangue. Então, isso é sensacional. Você usa em endocrinologia, em toxicologia, em alergologia, em oncologia. Oncologia, por exemplo, você vai ver se tem marcadores tumorais no sangue do paciente. Então, essa é uma área fantástica. Em terapia, você vai usar para matar células, para ou para fazer paliação ontálgica. Quando você tem hipertiroidismo, você quer matar células da tireoide. E não só quando tem hipertiroidismo. Quando você tem um câncer de tireoide, que você faz a retirada, a cirurgia de retirada da tireoide, você faz uma coisa chamada de ablação de tireoide. A ablação é quando você injeta o iodo 131, porque o iodo tem tropismo para tireoide. Esse iodo 131 emite beta. Tem 8 dias de meia-vida, demora pra cacete, um cara chatinho. Se tiver célula tireoidiana, ele mata. Então, ainda que você tenha metástase, ou seja, não esteja no local, esteja à distância, se tiver uma célula lá, ele mata. Na paliação antálgica, o Samário 153 diminui dor de paciente que tem dor metástase óssea. Então é muito bom também. É uma aplicação fantástica. No diagnóstico em vivo, o exame propriamente dito, como é que funciona? Você tem que preparar o paciente, injetar o radiofármaco, ver como é que tem que fazer depois e adquirir a imagem. O que é o preparo? Por exemplo, exame de tireoide com iodo, o paciente não pode comer sal antes do exame, não pode tomar banho de mar, nada que tenha iodo. A tireoide dele fica a vida por iodo. Em outros exames não precisa preparo nenhum. Quando você injeta, por exemplo, para fazer uma cintilografia cardíaca, a excreção do cexamib é por via hepática. Enche a vesícula de cexamib marcado. Como é que faz para esvaziar a vesícula? Ingestão gordurosa. Você vai ingerir um alimento gorduroso e esse alimento gorduroso vai provocar a contração da vesícula, ela esvazia e você consegue fazer o exame sem a vesícula atrapalhando, cheia de material radioativo. Tá? A aquisição é feita dependendo do exame após determinado prazo. Tá? Bom, técnico de raio-x gosta de quê? Imagem. Tá aí, ó. Imagem da cintilografia óssea. Imagem de corpo inteiro e imagem é, estática localizada. Você vê ali, ó, no topo da cabeça do paciente, um pontinho preto. Está emitindo mais. Tem alguma coisa ali, ó, alguma lesão. Você vê a bexiga do paciente ali, tá vendo? Na pelve. Você vê na costela dele, anterior, você também vê um ponto mais escuro. A resolução espacial desses caras não é muito boa, mas te dá um diagnóstico excelente. Não é essa a função da cintilografia. Você trabalha a imagem em outras cores e consegue ver de maneira diferente. Olha ali, ó.
o ilíaco desse paciente, o ombro, a face, provavelmente tem uma sinusite ali, alguma coisa, tem mais atividade. Essa é uma cintilografia renal dinâmica com um paciente transplantado. O rim está dentro da pelve dele. Sim, ali, ó. Rim. Enche, olha lá, ó. Ele enche o rim e depois vai drenando para a bexiga, ó. Você vê isso assim, em vídeo, dinâmico, tá? Aqui, ó, cintilografia renal estática. Você viu ali, ó, que direito desse paciente não está com parênquima legal, não. Esse parênquima está morrendo. Ou está morto, né? Tá? Então, você vê direitinho como é que está a distribuição da função do rim. Isso é uma cintilografia de tireoide. Você vê os dois lóbulos da tireoide e a parte mais vermelha, onde tem mais atividade. Aqui, uma cintilografia pulmonar em cima de perfusão sanguínea, aonde está chegando sangue. O pulmão não está funcionando por falta de sangue, falta de ar. Não sei. Em cima você está vendo onde chega sangue, e embaixo você está vendo onde chega o ar. Em cima é perfusão, embaixo inalação. Ó, só para você ter uma ideia, ó, ventilação aqui à esquerda, tá indo ar no pulmão todo. Doce, 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 como é o lindo. Então não tem problema de via aérea. Mas a perfusão está faltando sangue. Ele sofreu um infarto ali, alguma embolia, alguma coisa que não está indo sangue para todo o pulmão. Então, o problema que ele tem de ventilação não é por causa da ventilação, mas por causa da perfusão pulmonar, tá? Aqui é uma cintilografia cerebral. Dá para você ver aonde está mais ativo, onde não está. Também é muito bom. Uma das aplicações disso é para ver morte cerebral. Para ver morte cerebral, você usa cintilografia cerebral, tá? E a aplicação mais badalada e que o pessoal gosta mais, principalmente os infartados, é a cintilografia miocárdica, né? Isso daí te dá uma ideia muito boa de como é que está o tecido no coração, no músculo. E isso é mais maneiro ainda, porque você consegue ver como é que está a função, como é que está a contração. Ele te mostra assim, olha lá, direitinho em 3D, ó, lateral, anterior, septo, base, tudo bonitinho. Lindo, lindo, lindo de se ver, tá vendo? Ó, mas se você não quer ver só isso, você acha que isso é pouco, eu quero ver isso em fatia. Quero ver em fatia? Tá aí em fatia para você também animado, também para você ver como é que está chegando o sangue e como é que não está chegando o sangue. Que maravilha! Como é que está o tecido, como é que está o miocárdio, se o miocárdio está funcionante ou não está funcionante. Se está infartado, se é viável, não é? Se o paciente vai poder palestrar ou não. Né? Então, aí, ó. Assim, lindo, lindo, lindo. Além de ser uma área muito boa, tem a vantagem de ser bonito, né? É um exame bonito, tá? A medicina nuclear, ela sempre foi bastante baseada por conta, inclusive, da remuneração e da origem de tudo que é de medicina, que é da América, em cintilografia cardíaca.
Isso daí sempre trouxe. Tudo que chega para a gente aqui no Brasil vem da América, principalmente de medicina, todos os estudos, todos os equipamentos, tudo. Então, a gente tem muitíssimo avançada a medicina nuclear em cardiologia. A medicina nuclear em cardiologia, ela compete bastante com a hemodinâmica, porque ela te dá ela te dá uma ideia muito boa da função cardíaca. A grande vantagem da hemodinâmica é a intervenção, porque você já está lá dentro, você já consegue fazer uma intervenção para ver como é que vai tratar. Você consegue tratar no mesmo ato. Você já está dentro do coração lá do teu querido cliente, já pode colocar lá um stent, dois stents, três stents, quatro stents, depende do convênio. Cinco stents, seis stents, não é? Conforme o convênio vai pagando, você vai botando mais stents. Mas, tá? É. Então, só que a gente está numa virada de chave de oncologia. A gente está trabalhando bastante com exame combinado, PET-CT, PET-RM. Você tem um exame funcional da medicina nuclear associado ao exame anatômico. Então, você tem, por exemplo, uma cintilografia, uma cintilografia não, um PET de abdômen, te mostrando lá as lesões que aparecem. Só que para anatomia, isso é muito ruim. Mas você faz uma imagem tomográfica e superpõe. Você junta a imagem tomográfica com a imagem cintilográfica, com a imagem do PET. E isso daí te dá uma superposição que vai garantir para você que você tem imagem anatômica e você tem a imagem fisiológica. Então você sabe, ó, tem uma lesão aqui em tal lobo do fígado. Ó, tem essa lesão aqui de osso em tal vértebra. Você consegue, na combinação desses exames combinados, isso. E hoje, os oncologistas não fazem mais nada se você não apresentar um PET-CT para eles. O PET-RM ainda está engatinhando um pouquinho, porque RM é um exame complexo, né? É um exame que, por causa do alto campo magnético, é limitado, é difícil, você tem que ter um monte de coisa. Além disso, a RM é uma aquisição demorada. O PET tem uma aquisição demorada. Você imagina juntar um PET com uma RM, complica, complica, demora. A gente hoje, com a inteligência artificial, está tendo alguns avanços que é de aceleradores. A ressonância magnética está reduzindo horrores os tempos de aquisição. Os tempos de aquisição da ressonância magnética caíram muito com a inteligência artificial incorporada nos novos equipamentos. Você tem novas aplicações da ressonância magnética que fazem isso. Então, isso traz um horizonte também, PET-RM. Aí você, com uma aquisição mais curta, você consegue fazer uma fusão dessas imagens e em matéria de anatomia, a ressonância magnética, ela tem uma anatomofisiologia muito boa. Ela junta anatomia com fisiologia de uma maneira muito boa. Você juntar isso com o PET, está no céu. Para diagnóstico, é a melhor coisa que tem, tá? Então, é, quando você olhar para medicina nuclear, você diz, poxa, mas eu não conheço ninguém que trabalhe com medicina nuclear. Tá por aí, tá por aí. Olha com carinho,
mantenha a cabeça aberta, porque é uma das áreas que está despontando. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a estagiar, isso não tem nem tanto tempo, deve ter uns 3 anos, é, rapaz, estão rindo de mim. Mas não conta isso, cara. Lá em 2001, no Hospital do Fundão, a gente fazia, na sala de tórax, sala 10, 130, 140 pacientes de manhã. Hoje no Fundão, tem um aparelho lá que não tem nenhum aparelho fixo funcionando. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a migração para exames mais complexos já começou há bastante tempo. Então, a gente tem que olhar lá na frente. Principalmente quem está começando no mercado de trabalho, tem que estar de olho. É igual dirigir. Como é que você dirige? É olhando aqui? Não, você está olhando lá na frente e está olhando lá atrás, no retrovisor, para ver se tem dois motociclistas, né? Duas pessoas numa moto. Mas tem que olhar lá na frente para saber se o ônibus vai parar, se não vai fechar, se tem buraco, se não tem, para onde é a curva. Não é isso? Então, na vida profissional, é a mesma coisa. Então, olha para a medicina nuclear como um horizonte possível. Não é uma coisa que você diga, não, tem 6 milhões de vagas. A radioterapia é uma área muito boa porque tem muita vaga, sempre. Mas a medicina nuclear é uma área que tem pouca gente que sabe fazer. Então, é bom você olhar com isso para a área com muito carinho e tentar ir buscando caminhos para entrar nela. Faz muito sentido hoje, no mercado de trabalho maluco que está aí, do jeito que está, você ter sempre uma opção. Uma não, algumas opções. Então, se você conseguir ter conhecimento em várias áreas, aliás, hoje, se você for trabalhar aí num grande hospital de uma grande rede dessas, estão pedindo que você saiba fazer centro cirúrgico, raio-x, tomografia, leito, hemodinâmica. Estão pedindo hemodinâmica para você entrar. Ah, mas não vai fazer. Não, se precisar, você vai. Ainda que você não vá fazer correntemente, você tem que saber fazer para poder cobrir. Então, coloca isso na cabeça e no coração e diga, ó, é uma área boa. Não existe nenhuma área de nível médio que remunere como remunera a radiologia. A gente não tem. Se você levanta a cabeça e olha em volta, pagando mal, a radiologia paga muito acima de. Por conta até da possibilidade de você ter dois, três empregos, quatro, cinco, não é? Dependendo da sua necessidade, dependendo. Pois é. Então você vai. Então a necessidade faz o sapo pular. Então, na radiologia você consegue isso. A maioria das áreas você não consegue. Então, tudo que você puder saber dentro da tua área, tudo que você puder se expandir em conhecimento, em prática, em tudo, vale a pena. Vale a pena. É uma área que não é uma área que você deva desistir. Não é fácil de entrar, não é fácil de aprender. Tem muita gente aí que fica segurando o conhecimento, mas vale a pena cada centavo que você investir na área. A gente aqui no Rio tem uma escassez de concursos avalar. Eu sou preparador para concurso, então cara, nos bons tempos,
A gente escolhia para onde ia. Ó, sábado tem prova. Você vai para onde? Que tem duas, três provas no mesmo sábado. Era coisa assim. Não, vai fazer qual? Tinha que escolher. Eu lembro de uma vez que teve prova para Fundação Saúde e para Itatiaia, no mesmo dia. A Fundação Saúde pagava bem mais e era aqui no Rio. Todo mundo fez Fundação Saúde. Acho que 30 candidatos fizeram para Itatiaia. Não passou ninguém para Itatiaia. Todo mundo ficou reprovado porque não tirou a nota mínima, tá? Então, é outra coisa que a gente tem que pensar. Tem que ter conhecimento. Você tem que estar num bom nível. Você tem que ser competitivo sempre, sempre, em qualquer área. Na radiologia, talvez um pouco mais. Você vai esbarrar com um Sérgio desse da vida, um Cadu, um Malu, aí você tem que você tem que saber bastante, tem que saber bastante. E não acha que isso é difícil, não. Não acha que você não é capaz, não. Todos nós somos iguais, todos nós. Alguns têm que se dedicar mais, alguns têm algumas habilidades maiores numa área, menores em outra, mas todo mundo é capaz. Não, não se iluda, não. Não acha, não deixa ninguém dizer para você que não dá, porque dá sim, tá. Eu trabalho com preparação de concurso há muito tempo. E isso daí é uma das alegrias que eu tenho, é exatamente essa, de ver as pessoas demora um pouco, porque a limitação está dentro da cabeça. Até você conseguir convencer o aluno que ele é capaz, ele mesmo está dizendo que não é, que não consegue. Ah, isso não é para mim, eu não consigo, não vou. O problema todo é que a área é muito boa, você desistir dela. Meus amigos, muito obrigado pela paciência. É, espero ter trazido para vocês aqui uma visão da medicina nuclear que ilustre vocês e que estimule vocês a buscar a área e que estimule vocês a querer conhecer cada vez mais, não só a medicina nuclear, mas a radiologia como um todo. Tá bom? Muito obrigado.